bom dia a todos, feliz sábado. Estamos novamente aqui convosco. Vamos fazer mais um estudo da Escola Sabatina, eu e o Diego. Desta feita vamos já para a lição número 11 do tema deste trimestre, que é a missão de Deus, a minha missão. E espero que tenham tido a oportunidade, aqueles que têm o trimensário ou que fizeram o download do trimensário, que possam ter dado uma vista de olhos e que possam ter estudado, porque isto é uma forma de nós irmos à Palavra de Deus, ler os textos, perceber o que eles querem dizer. Portanto, espero que tenham tido essa oportunidade. Se não, é a altura certa para podermos, então, em conjunto, falar sobre aquilo que está aqui escrito. Já é a segunda parte deste tema, que é a missão junto dos não alcançados. Mas antes de nós iniciarmos esta lição da Escola Sabatina, eu ia pedir a todos que pudéssemos baixar os nossos rostos e vamos orar ao Senhor e pedir a sua presença aqui junto de nós. Querido e bondoso Senhor, Pai amado que nos altos céus habitas, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado que nos concedes. Obrigada pela vontade que temos de poder aprender de Ti. Obrigada pela compreensão que Tu nos concedes para que possamos entender tudo aquilo que Tu deixaste escrito para o nosso ensinamento e para que possamos passar e ensinar aqueles que estão à nossa volta. Quero-te pedir, Senhor, humildemente, que nos possas conceder Teu Santo Espírito para que tudo aquilo que possa aqui ser dito vá ao encontro das necessidades e das dúvidas de todos os queridos que nos escutam e nos veem na internet. Que nos possas capacitar para poder explicar com rigor e de uma forma muito simples tudo aquilo que Tu tens aqui para esta lição, para nos ensinar. Peço-te também, Senhor, que possas continuar com todos aqueles que estão a estudar a Bíblia, todos aqueles que estão interessados nas lições da Escola Sabatina, que lhes dê alento para que eles possam consultar a Bíblia e poder estudar. Peço então, Senhor, que possas continuar connosco nesta lição e tudo isto peço muito humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois vamos para a segunda parte da lição, missão junto dos não alcançados. Deus sempre desejou ter uma aliança com todos os seres humanos, fosse onde fosse, porque para Deus somos todos sua criação e para Deus Ele quer que nós possamos aprender, que nós possamos compreender aquilo que é necessário para que um dia tenhamos a oportunidade de, na Pátria Celestial, todos podermos estar em conjunto com Deus, com Jesus e ter uma vida plena na sua presença. Nós somos os discípulos atuais de Jesus. Nós somos aqueles que têm a missão de levar o Evangelho, de levar a boa nova a todos os que nos rodeiam. E o que Cristo nos disse foi, ide. E nós vamos ter que ir. Nós temos que ir sempre. E é interessante que no início da Igreja Primitiva se concentravam muito em Jerusalém, no povo de Deus, mas depois Jesus disse aos discípulos, é pela Judeia, por Samaria, por tudo à volta. E esta lição vem-nos aqui reforçar mais esta noção da globalidade da pregação do Evangelho. Porque é isso que Jesus quer. O verso áureo está em Mateus 15, 28, e é um texto que diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Desde o início que Deus, que é um Deus amoroso, procurou os seus filhos perdidos. Ele vem à procura dos seus filhos perdidos. Ele nunca desiste dos seus filhos perdidos. Constantemente vai à sua procura. E neste momento, o que a lição nos explica é que a grande maioria, a esmagadora maioria dos filhos perdidos do Senhor estão nas grandes cidades. E isto já para nós é logo uma sensação de algum desconforto. Aquilo que está num relatório que foi emitido pelas Nações Unidas, já é um relatório antigo, isto é de 2018, eles concluíram que 55% da população do planeta Terra vivem em áreas urbanas e que esta percentagem irá crescer, portanto, previsivelmente, para 68% no ano 2050. Portanto, mas muito mais de metade da população vai estar nas grandes cidades.
Ou seja, nós, como testemunhas de Jesus, não temos alternativa. É nas cidades que nós vamos ter que pregar, é nas cidades que nós vamos ter que levar, onde vamos ter que levar o Evangelho. No entanto, a grande parte do povo de Deus age um bocado como Jonas. Nós lembramos da história, já falámos nestas lições das histórias de Jonas. Jonas, quando foi comissionado para ir pregar à cidade de Ninive, para eles poderem ser salvos, Deus mandou para um lado e ele foi exatamente para o lado contrário, muito rapidamente, porque ele não queria ir. Por várias razões, ele fugiu dessa tarefa e por várias razões, ou com certeza pelas mesmas razões, muitos de nós, às vezes, fugimos dessa tarefa. Quando Jesus esteve aqui, ministrou não apenas nos que estavam nas cidades, em Israel, mas também em todas as regiões estrangeiras à volta de Israel. E isto, fossem judeus, fosse quem fosse. Para Jesus não havia qualquer diferença, ele tinha que pregar. E, portanto, durante esta semana o que nós tivemos a ver é um bocado sobre a história bíblica da missão de Cristo. Aqui vamos centrar na missão de Jesus Cristo, nas cidades de Tiro e Sidom, que eram duas cidades fora de Israel, muito para norte, já naquilo que é na zona do Líbano, do atual Líbano, portanto bastante para norte, em que não havia, poderia haver judeus, mas judeus já não o judeu, já judeus que não eram convertidos, portanto pessoas que já vinham de todo aquele processo de ocupação e, portanto, já não eram genuínos. Mas Jesus, para ele, nada disso era importante. E ele vai numa missão muito particular com os seus discípulos para os ensinar. Jesus era um grande mestre, continua a ser um grande mestre, porque ele continua aquilo que ele ensinou aos discípulos naquele tempo, ele está-nos a ensinar através da lição da escola sabatina. Exato. Porque nós estamos a ler aquele exemplo e ele está a dizer, esse exemplo é para vocês. Porque vocês têm as cidades aí fora, é aí que eu quero que vocês vão, vamos embora. E então, a lição de domingo fala-nos da missão nas regiões mais além. Pronto, e é isso que eu estava a dizer. Cidade de Tiro e Sidom eram umas cidades para norte de Jerusalém, bastante para norte, e foi para aí que Jesus foi orientando todo o trabalho com os seus discípulos. E então, aqui diz, conduziu os seus discípulos nesta viagem de estudo até às fronteiras destas regiões estrangeiras para que pudessem aprender no local o que não podiam aprender tão facilmente na Galileia. Exatamente. Queria ensinar aos seus discípulos lições que os ajudassem a preparar-se para o seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, incluindo os habitantes das cidades. Então Jesus começa a alargar a sua área de ação e começa a ensinar os seus discípulos. E a lição dá-nos uma série de exemplos, no passado, de relacionamento entre o povo de Deus com alguns destes povos, os quais são descendentes, estes que estão agora em Tiro e Sidom, e a Bíblia mostra-nos uma série de exemplos que houve sempre um relacionamento, quanto mais não fosse comercial, entre o povo de Deus e aqueles povos. Houve sempre ali transações, houve sempre ali... E a ideia original de que o povo de Deus seria o povo que iria, no fundo, mostrar aos outros, iluminar, ser uma luz para os outros povos, não funcionou bem no passado e também não estava a funcionar bem na altura de Jesus. E nós sabemos que, no final, esse povo deixou de ter essa missão. Passou a ser o povo, digamos que o povo de Deus passam a ser os cristãos, que são agora os porta-voz da luz de Jesus para o mundo. Porque o seu povo não conseguiu. Durante milénios eles foram no fundo, levados a... Desvirtuaram, né, o propósito, né, desvirtuaram o propósito, porque Deus continuava a apostar, entre aspas, neles e a dizer, são vocês a luz do mundo, vocês é que têm que ir, vocês é que têm que mostrar. Mas a maior parte das vezes o que acontecia é que eles misturavam-se, subvertiam tudo, criavam problemas terríveis e pronto, de tal maneira que quando o Messias chegou, eles não o reconheceram. Exatamente. De tal maneira estavam calcinados, cauterizados, que já nem sequer conseguiam perceber que estavam na presença do Messias prometido, porque tinham todas as profecias, tinham todos os ensinamentos e nem assim
Eles conseguiram perceber isso. No entanto, pessoas de terras mais além sabiam. Estou-me a lembrar que quando Jesus nasceu, de longe vieram Os três reis, aqueles reis vieram ter com Jesus, porque eles tinham lido, eles sabiam. Não tinham nada a ver com o povo de Deus, mas tinham essa curiosidade, tinham esse interesse em perceber o que é que estava. E como eles, outros tantos que também tiveram interesse. Muito antes disso, mesmo no tempo de Salomão, vários reis o visitaram, precisamente porque achavam que aquele rei era um rei diferente, porque tinha um Deus diferente, porque era um povo diferente. Portanto, eram coisas que devia ser sempre assim, e não foi sempre assim. Toda vez que o povo de Israel, né, ele ao invés de influenciar, era influenciado, toda vez que ele incorria nas práticas daquelas nações, daqueles povos, aos quais eles deveriam testemunhar, né, do que Deus fazia no meio deles, eles realmente se corrompiam, né, eles se contaminavam. E em diversos momentos, nós até nos questionamos assim, mas espera aí, eu não posso correr o risco, né, de me expor a determinadas situações que possam me desviar do caminho da salvação. E muitas vezes é isso que tem feito com que nós, e as pessoas de um modo geral, né, estejam bastante reticentes quanto a evangelizar nas cidades. Porque as pessoas pensam assim, poxa, temos o exemplo de Israel, né, eles se contaminaram. Mas eles se contaminaram porque eles nem sequer foram, né, cumprir a missão. Pelo contrário, eles tinham um certo preconceito com aqueles povos, eles os consideravam como realmente idólatras, como realmente promíscuos, eles adjetivavam aqueles povos com tudo aquilo que não estava alicerçado no fundamento da Torá, da lei, né, de Deus e também das leis mosaicas. Entretanto, ainda que eles tivessem esse entendimento, né, preconceituoso contra aqueles, eles acabavam, né, se misturando nas suas piores condescendências. Exatamente. E esse que é o grande problema. Nós podemos estar muitas vezes incorrendo nesse exato erro. Nós estamos olhando para os outros, estamos olhando para os secularizados com aquele olhar, né, um tanto incrédulo, mas ao mesmo tempo nós podemos estar incorrendo nas suas mesmas práticas. Por quê? Porque gradativamente nós, numa tentativa de talvez nos assemelharmos, porque nós somos pessoas que gostamos de fazer parte de tribos, de grupos, né? Nós chamamos de pertencimento nas universidades, no trabalho, para nós não nos sermos taxados como estranho, como o tipo diferente, muitas vezes cedemos, né, a determinadas práticas. E ainda que nós tenhamos aquele olhar, né, um tanto de que aquelas pessoas não conhecem, né, o amor de Deus, ao invés de nós levarmos o amor de Deus, nós, para nos sentirmos parte do meio, acabamos condescendendo, coparticipando daquelas práticas que nós tanto repudiamos, né? E Jesus queria justamente fazer com que os discípulos pudessem perceber que havia sim um limite, uma linha divisória, né? Mas não uma linha divisória no sentido de que aqueles povos são menos ou mais merecedores da graça e do amor de Deus, mas é uma linha divisória dos limites, onde nós deveríamos saber o que fazer e o que não fazer ao lidarmos com esses outros povos, não é? É verdade, porque a escolha do povo de Deus não foi porque eles fossem melhores que os outros. Exatamente. Não teve a ver com isso. Era um povo que Deus amava. Deus amava, sim. Pronto, portanto não eram nem melhores, manifestaram-se muitas vezes piores. Porque há muitos exemplos na Bíblia em que os outros povos acabaram por ser eles a dar o exemplo que o povo de Deus não conseguiu dar. Aqui diz-nos que há vários textos que nós aqui temos apresentados nesta lição de domingo, e uma delas, um dos textos que está em Juízes 3, 1-6, fala-nos de povos antigos que foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Exatamente. Podemos ler aqui, podemos ler, está em Juízes. Juízes 3, 1-6. Para testar, porque Deus vai testando sempre. Deus é uma forma de nos ensinar. Se nós pudermos ler só essa parte já do versículo, podemos ler do 1 ao 6, mas se nós quisermos ser mais pontuais, nós podemos ler aqui no versículo 4 em diante, que diz o seguinte: Estes, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor,
que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus, dos heveteus e dos jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Isso mostra claramente, né, que eles haviam falhado na prova. É verdade. Deus os havia colocado, como nós podemos ler aqui no versículo 4, para saber se eles se manteriam fiéis aos mandamentos, aquilo que o Senhor havia não só orientado, mas os comissionado a fazer, ou se eles iriam, né, se corromper. E, infelizmente, eles acabaram, né, se juntando, se misturando em todas as práticas que eram consideradas, inclusive por eles, abomináveis. Exatamente, né? exatamente. E depois aqui fala de um exemplo, que é o exemplo mais crasso e o exemplo mais que nos cria mais impressão a nós que estudamos a Bíblia, que é o exemplo de Salomão. Exatamente. Nos primeiros anos do seu reinado, Salomão foi abençoado por Deus e Deus concedeu-lhe sabedoria como nenhum homem teve nunca à face da terra. Exato. E Salomão, enquanto se manteve fiel àquilo que eram os mandamentos do Senhor e àquilo que era no fundo, a orientação de Deus, foi um rei excelente. Até o dia em que ele decide casar com uma egípcia. E daí para a frente foi casando com mulheres, com princesas e portanto, de povos diferentes, todos eles com seus deuses. Com os seus deuses. E o interessante, e essas coisas às vezes é quase difícil de compreender, é que um homem tão sábio, um homem tão firmado naquilo que era a vontade de Deus e nos seus mandamentos, nos seus preceitos, como é que ele tão facilmente, a gente diz facilmente porque é a ideia que fica na Bíblia, se corrompe com os ídolos, chegando ao extremo de entrar em práticas do sacrifício dos próprios filhos. É uma coisa que é indescritível e não dá para perceber. Ele conseguiu unificar, ele conseguiu ampliar o território de Israel. Ele conseguiu fazer coisas extraordinárias até o dia em que começa, efetivamente, a casar-se e a fazer coisas não para Deus, mas para ele. Era para ele. Exatamente. E quando nós, na nossa vida... As vaidades que depois lá na frente... Quando nós deixamos na nossa vida de fazer para Deus e passamos a fazer para nós, estamos a fazer uma inversão muito grande do nosso caminho. E aí o perigo já está, porque naturalmente nós, em vez de... Lá está, vamos entrar outra vez, como o povo de Israel entrava, serem influenciados e não influenciadores. Ele mostra muitos exemplos desses e diz que, embora num certo nível os laços económicos fossem mutuamente benéficos entre estes povos, e não há dúvida que os hebreus foram, ainda assim, influenciados negativamente pelo paganismo e pela idolatria, pelos seus parceiros comerciais. Tudo servia para eles se afastarem do caminho. Exatamente. E nós, hoje em dia, naquela tentativa de muitas vezes, ou sob, digamos, a desculpa para conseguirmos levar àqueles que estão no mundo, de nós nos metermos dentro do mundo e nos adaptarmos às coisas do mundo, estamos num terreno de areias movediças muito, muito perigoso. Porque nós vamos ser apanhados. Mas também nós precisamos ser treinados no terreno, não é? Exatamente. Agora, aqui o que está a dizer é que Jesus levou os seus discípulos para os treinar no terreno. E o que é que ele faz? O treino intensivo no terreno é exatamente na consolidação daquilo que são os princípios de cada um deles. E nós temos que ser pessoas de certezas, de princípios e de certezas. E nunca, em tempo algum, partir do princípio que eu já sei tudo, eu já tenho as certezas todas e agora posso ir. E até posso descurar esta leitura diária da Palavra de Deus, que é onde eu vou buscar a força. Até posso descurar a oração, porque já estou imbuído de todo o conhecimento e daquilo que eu necessito. É outro engano muito importante. Jesus foi ensinar isso aos seus discípulos, não era assim. E nós vemos o exemplo de Paulo. Pronto, acaba por ser o apóstolo que tem mais
livros escritos, é o apóstolo que mais fala. Aquilo que ele fez, a maneira como ele andou no meio de tantos povos diferentes, ele podia se ter deixado levar. Sim. Até porque houve alturas na vida dele que se ele se tivesse deixado levar, tinha vivido melhor. Mas ele tinha a firmeza tão grande, no amor que tinha por Jesus e na certeza daquilo que era a missão dele, que nós temos que olhar e continuar a ler na Bíblia como é que ele fazia. Ele chegou ao fim e ele dizia, mas eu não sou grande exemplo, eu não sou grande exemplo. Agora, Jesus foi ensiná-los e Jesus, através dele, está-nos a ensinar a nós e é isso que aqui está. Fala aqui do rei Salomão. Agora diz aqui, no entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria e da influência negativa sobre a nação eleita, Jesus ainda assim levou os seus discípulos para estes lugares e desta forma iniciou-os na missão urbana transcultural, confrontando os seus preconceitos e fanatismo e exemplificou para os seus seguidores a missão urbana holística dirigida a todas as culturas e nacionalidades. Eles viviam num tempo em que eles eram fanáticos. Sim. Eles tinham aquelas 600 e tal leis cerimoniais. Era uma coisa impressionante. Eles não se misturavam, eles achavam que os outros eram todos, eles eram melhores que os outros. E Jesus levou-os para lá para eles também perderem isso. Porque era impossível eles poderem ir para junto dos outros povos se não perdessem essa forma de ver. Era tal hipocrisia, né? Engraçado que pouco tempo antes, no reinado de Salomão, dos sucessores, eles incorreram nas práticas desses povos que eles condenavam. Agora, com essas leis, né, cerimoniais mais estabelecidas, a hipocrisia tomou conta deles, de tal maneira que eles viviam praticamente um legalismo, né, religioso, no caso judaico, mas eles, ao mesmo tempo, criaram um muro de separação ainda maior, né, de modo que agora, na tentativa de se proteger desse povo impuro, eles acabaram fazendo o oposto. Antes eles se misturaram, se corromperam. Sim, agora já nem se misturavam. Nem se misturavam. Eles eram totalmente indiferentes, né? Era como se aquelas pessoas não existissem. É como se fossem pessoas indignas de, inclusive, frequentar uma festividade ali na Judéia, né? Ou de se encontrar casualmente numa sinagoga, porque tinham um estereótipo, né, de realmente um povo impuro. Eles tinham tinha uma placa cá fora no santuário que dizia que se algum gentio entrasse, morria. Eles não permitiam. Ou seja, o povo que deveria ser a luz do mundo, dos outros povos, que deveria ser influenciador, fechou-se. Fechou-se e disse não. Achou-se numa condição de acima de tudo e de todos e, portanto, perdeu a noção daquilo que era o seu caminho, era o seu papel no mundo. Aqui diz também que muitos desafios são enfrentados pelo missionário urbano adventista. Agora, nós temos que transpor a nossa vida, somos nós agora, somos nós os missionários. Vamos para as cidades. E aquilo que nós sabemos e temos a certeza é que vamos enfrentar dificuldades. E nós já as enfrentamos, mesmo sair para dentro das grandes cidades. No nosso dia-a-dia e naquilo que é o nosso mundo em que nos movimentamos, que é um mundo relativamente pequeno, não é? Porque faz para a família, trabalho, amigos, numa cidade, digamos, e numa parte da cidade. Na verdade, nós já temos algumas preocupações e algumas situações que nos tornam desconfortáveis, porque muitas vezes somos confrontados com uma série de preconceitos, porque nós somos diferentes, e, portanto há um preconceito contra nós. Nós somos aqueles que queremos guardar o sábado para não trabalhar, para ter um horário diferente, quando não é nada disso, mas é assim. E nós temos que enfrentar todas estas lutas, e aqui diz mesmo o racismo, preconceito, o nacionalismo, constrangimentos de liberdade religiosa e até de liberdade de expressão. Mas, na verdade, apesar de todas estas situações, o que nos é dito é ide. E quando Jesus diz vão, Deus está-nos a dizer, vocês vão, mas não vão sozinhos. Eu vou convosco. Exatamente. E é isso que é importante ficar aqui e nunca nos esquecermos. Jesus nunca nos manda sozinhos. Ele vai connosco.
E quando ele diz é para ir para ali, é porque é ali que ele quer que nós atuemos. Muitas vezes, há uns tempos atrás, ouvia um pastor que dizia assim: eu todos os dias de manhã, na minha oração da manhã, peço a Deus que me ponha à frente das pessoas que Ele quer que eu fale, a quem eu quero que Ele fale, que explique as coisas, que Jesus me ponha à frente, que eu saiba percepcionar quem são e fazer aquilo que Ele me está a pedir. Jesus diz, vai, mas eu vou para ali e aquelas pessoas são ricas, aquelas pessoas não querem saber disto. E Jesus diz, vai. Mas, temos muita reticência. Jesus disse, vai, eu estou aqui. E é isso que Ele foi fazer também com os seus discípulos, foi dizer, vamos. Exatamente. Ele foi com eles. Ele vai connosco também. Não o vemos, mas Ele está connosco. E por isso é que, na lição da segunda-feira, Ele fala procurando as multidões. E aqui em Mateus 9, 35 a 38, tem algo que é muito, muito importante. Mateus 9, 35 a 38. E diz assim, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É isto que Jesus está a fazer connosco. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. E nós temos que ir. E quando ele dá este exemplo aos seus discípulos, ele está a dizer que nós não nos podemos atrasar. Porque quanto mais tempo nós demorarmos a cumprir a nossa missão, provavelmente é tempo que estamos a acrescentar à vinda de Jesus. Porque depende de nós o podermos abreviar a sua vinda. E quem de nós não quer, mais do que nunca, que essa vinda venha? Nós estamos a viver num mundo terrível. Estamos a viver num mundo em que as multidões andam quase como autómatos. Multidões cuja vida é uma vida de rituais, sem qualquer tipo de enriquecimento espiritual. Não há nada. Trabalho, casa, trabalho. As pessoas são autómatos perfeitos. Se você parar para perguntar para muitas dessas pessoas o que elas buscam, elas não sabem responder. Não sabem para ou onde o que elas esperam. O que é que elas esperam do futuro? Não As pessoas não sabem. E correm, mas não sabem para onde vão. Buscam tanto, mas não sabem o que querem, né? E no final das contas, ao fim e ao cabo, muitas vezes se apegam em ideias vazias, em que elas não têm fundamento, mas elas acreditam mediante aquilo que dizem ou aquilo que supostamente elas viram, mas que não tem comprovação na palavra, mas elas usam como um amuleto, porque não querem se dar o trabalho de conhecer qual é o assim diz o Senhor. Porque o assim diz o Senhor, muitas vezes, ele requer que nós abdiquemos do nosso eu, do nosso ego. E há muitas pessoas que querem utilizar uma conveniência do saber sem abdicar do seu eu, porque para que você aceite a Cristo, né, para que você se arrependa, como nós falamos, para que os nossos pecados sejam verdadeiramente perdoados, é necessário nós nos humilharmos. Né? E poucos são aqueles que estão dispostos a se humilharem, a renunciarem ao seu eu, para que eles possam então seguir as pegadas do Mestre, porque tem medo, né, de se desapegar daquilo que para eles hoje é parâmetro de segurança, os bens, a conta bancária, né, o seu título, o seu status social. Mas nós precisamos, né, se for preciso, largar um pouco, né, essas indumentárias e colocar as sandálias de Cristo e irmos levar essa mensagem para essas pessoas que, por mais que não pareçam necessitadas, porque muitas vezes vamos lidar com pessoas que são autossuficientes, são pessoas vaidosas, são pessoas cheias de si, mas na medida em que nós vamos falando com a humildade, amor e mansidão, vai aquela proteção, aquela fortaleza exterior. É verdade. Né? E aí sim a palavra começa a entrar e aquela pessoa reconhece, né, que ela é um pobre, miserável pecador que precisa, né,
ardentemente e desesperadamente de um Salvador. Né? Por isso é que quando Jesus diz que sentiu compaixão das multidões, Jesus continua a sentir compaixão destas multidões dos nossos dias. Dos nossos dias, Nós vivemos exatamente. no meio de multidões. E há um texto que está em Lucas 19:41 que descreve o modo como Jesus chorou sobre Jerusalém. Porque ele sabia do que haveria que acontecer, né? E acho que Jesus continua a chorar por todos estes povos, por todas estas multidões. Esta compaixão que Jesus tem por estas pessoas que viviam naquele tempo também sem rumo, é a compaixão que nós temos que ter. E isso deve ser Exatamente. a mola que nos ajuda também a ir. Nós já vimos que nunca vamos sozinhos. Nunca vimos sozinhos. Nós já vimos que, da mesma maneira que Jesus se compadeceu de todos aqueles que vivem numa vida sem rumo, nós também devemos fazê-lo. E, portanto, mais do que nunca, a nossa missão é uma missão grande. A Seara é muito grande. Nós não somos muitos, mas já falámos anteriormente que nós, tal como no passado, os apóstolos de Jesus fizeram discípulos. Exato. É também essa a nossa missão. E se a Seara é grande, nós temos que arranjar mais pessoas que vão trabalhar nessa Seara. Nós e outros que a gente vá formando, que a gente vá preparando. Em Mateus 4:25 diz que as multidões que seguiam Jesus vinham da Galileia, portanto, toda aquela multidão de pessoas, de Decápolis, que era a cidade dos 7 estados, no leste, de Jerusalém, da Judeia no sul, para além de Samaria. Qual é a região que falta mencionar? Aqui estamos-nos a situar naquilo que era no tempo de Jesus. Portanto, Jesus levou-os e as multidões vinham de todas estas terras. Havia aqui algumas regiões que não estão mencionadas neste texto que está em Mateus 4:25. E quais eram essas regiões? Se nós formos a ver, olhando para aquilo que era o mapa de Israel naquele tempo, portanto, daquela zona, havia a tal zona para norte de Tiro e Sidom, que não estavam aqui. E aqui diz Tiro e Sidom, que eram partes da Fenícia, junto do mar Mediterrâneo, a noroeste da Galileia. Estas terras não estavam mencionadas. E agora percebemos por que razão é que Jesus foi para essa zona, porque não tinham ainda sido alcançadas estas zonas. E, portanto, Jesus leva-os, e esta viagem até à região de Tiro e Sidom era uma das viagens missionárias transculturais de Jesus. E é muito interessante que depois a gente vê isso a acontecer, depois de Jesus ir embora, com Paulo. Com Paulo, o Paulo foi sempre. Ele ia conforme Jesus o orientava. Às vezes ele pensava que ia para um lado, mas não, tinha que ir para outro. Porque Jesus ia orientando, porque Jesus sabia onde é que ele estava a fazer mais falta. Portanto, depois do encontro com os fariseus, Jesus retirou-se de Cafarnaum, isto é o que está no Desejar de Todas as Nações, e atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pela planície embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os seus templos pagãos e os seus grandiosos palácios e mercados e portos cheios de embarcações. E isto transpôs-me logo para a nossa realidade de hoje. Nós vemos as grandes cidades da Terra atualmente, são extraordinárias, são esmagadoras pela sua dimensão, pela sua grandiosidade. E as pessoas são tão pequeninas e tão esmagadas no meio dessas cidades, daqueles edifícios, daquelas coisas todas. E ali era a mesma coisa. Agora, como é que... Há aqui uma pergunta que está muito interessante, é assim, como é que podemos ajudar as pessoas a ver como são fúteis em si mesmos os seus grandiosos palácios e mercados e por que razão elas precisam de Jesus? Pois é. Porque é aquilo que estávamos a falar. Sobre Jerusalém, vai chegar um momento que tudo isso vai ficar, não vai... Não fica pedra sobre pedra, é né? a mesma coisa, exatamente. E então agora estamos aqui, Jesus já em Tiro e Sidom, e o texto vai nos levar até aí, para esta altura. E aqui, introduz-se aqui o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, os dois Evangelhos. E dá um exemplo, que está em Mateus 15:22 e em Marcos 7:24-30. Sim. Então aqui o que o texto, eu achei muito interessante, porque lá está, a forma como Jesus escolheu os seus discípulos não foi por acaso. Não. Nada que Jesus fez, faz e continua a fazer é por acaso. Todos eles eram diferentes. Todos eles tinham personalidades diferentes e tendências diferentes.
E, na realidade, quando nós vamos ler agora nos Evangelhos, a gente vê que efetivamente eles eram muito diferentes. Por exemplo, Mateus era muito arraigado às tradições dos judeus, era muito arraigado a tudo aquilo que era a forma de viver dos judeus naquela altura. E o seu Evangelho foi escrito muito centrado no povo judeu. Já Marcos não. Marcos foi escrito para uma audiência, diz aqui o texto, gentílica, já aberto para outras pessoas que não só os judeus. E o exemplo que é dado aqui, que é o exemplo daquela mulher gentia, que vem pedir ajuda a Jesus para a sua filha, aqui mostra a interpretação de um e do outro, como é que era a reação. E quando Jesus, aqui diz que Jesus está a ensiná-los a cortarem com esta forma de pensar. Está a ajudá-los a pensar, a mudar os seus paradigmas. Exato. E a começarem a ver as coisas como Ele quer que sejam vistas, sem exceção de pessoas. Todo o Evangelho é para toda a gente, o perdão é para toda a gente. Não interessa se está a norte, a sul, a oeste, não interessa. Não interessa se é de uma nação ou de outra, não interessa se é de uma cor ou de outra, não interessa. É para todos. E é isso que Jesus está aqui a tentar ensinar quando vai com os seus discípulos para estas zonas. Porque o que ele vai ali encontrar na zona de Tiro e Sidom é realmente esta amálgama de pessoas que nada têm a ver com o povo judeu, que aliás eram as pessoas desprezadas pelo povo judeu, porque não tinham nada a ver com eles. Eram as pessoas que os judeus diziam que não tinham qualquer hipótese, não tinham salvação, porque a salvação era só deles, como povo de Deus. E Jesus está a mostrar, não é nada disso. Jesus está-nos a dizer também a nós que muitas vezes nós próprios, às vezes até de uma forma inconsciente, criamos a interpretação e a visualização das pessoas à nossa maneira, na nossa forma de ver. E Jesus não quer que seja com a nossa forma de ver, porque a nossa forma de ver é uma forma de ver errada, deturpada. No próprio chamado de Davi, né? Quando Samuel foi à casa de Jessé, olha, é um exemplo qual foi fantástico. a frase emblemática que ficou? Deus não vê como vê o homem. Não é? Tanto que o único que ninguém dava valor era aquele Era que Deus aquele tinha que foi Deus escolheu para ser o rei de Israel. Não é por acaso, voltamos outra vez à questão dos seus discípulos, em que ele vai escolher pessoas que não são as pessoas da alta sociedade, não são as pessoas mais ricas. Isso para Jesus não interessa nada, porque as riquezas deste mundo, nós temos é que a juntar tesouros no céu, não é aqui. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida no céu. Esta vida aqui é passageira. Pronto, é esta, e quando nós vemos aquilo que Jesus faz com os seus discípulos, eu vejo aquilo que Jesus está a querer fazer comigo, contigo e com todos os nossos irmãos da igreja, pelo mundo, espalhado pelo mundo fora. É que nós possamos começar a ver com os olhos de Jesus, não com os nossos. De Jesus, exatamente. E quando nós começarmos a ver com os olhos de Jesus, nós vamos ter muitas surpresas. E já não é a primeira vez, com certeza, que na nossa vida nós, muitas vezes, pessoas que nós não dávamos nada por aquelas pessoas, e depois vimos a reconhecer nelas pessoas extraordinárias. Quantas vezes isso já não nos terá acontecido? A mim já me aconteceu algumas vezes. Porquê? Porque eu estou a julgá-la, é uma tendência humana julgar, é a tendência de julgar segundo a minha visão. E a questão de nós julgarmos não só pela nossa visão do momento presente, mas além de Deus não ver como vê o homem, Deus ele enxerga o que essas pessoas vão se tornar mais à frente. Então, na perspectiva de Deus, além dessa pessoa ser uma preciosidade para ele, porque foi criada por ele e que ele deseja salvá-la, ele já consegue antecipar o que essa pessoa vai se tornar, né, quando ela verdadeiramente o aceitar como Salvador. Então, o nosso olhar tem que ser justamente na perspectiva do futuro, e o nosso papel é ajudá-la através do discipulado, como nós falamos na outra lição, para que essa pessoa possa conseguir galgar crescimento. Exatamente. E assim adquirir essa estatura, né, no padrão que supostamente nós julgávamos necessário para que elas fossem consideradas dignas, mas que isso seja feito com humildade e com amor, né? Nós não devemos, como você mesmo falou, fazer acessão de pessoas, porque quando nós fazemos, nós estamos incorrendo numa limitação do poder que Deus pode, né, imprimir sobre a vida daquela pessoa. E quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente o quê?
intervindo ou até sabotando, aquilo exatamente. que Deus isso pode mesmo, fazer na vida dessas vidas, né? Eu acho que é interessante nós lermos este exemplo desta mulher que vai ter com Jesus e ver, são poucos versículos, ver num dos livros e ver no outro. Ainda temos algum tempo. Ora, vamos lá então. Isto está em Mateus 15, 22 a 28. E aqui diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. Vejam como esta mulher, vem lá da terra que era cananeia, como ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela conhecia-o, ela sabia quem ele era. Tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Isto é a interpretação de Mateus. Agora vamos a Marcos, em Marcos 7, 24 a 30, para vermos as diferenças. 7, 24 a 30. Agora diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e postou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha um demónio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demónio já saiu da tua filha. A diferença é uma cananeia. Aqui diz não, era uma mulher cuja filhinha, sirofenícia, cuja filhinha estava doente, e esta mulher grega rogava que expelisse. A tolerância de Marcos, de alguma forma, a intolerância implícita de Mateus. Jesus estava a ensiná-los que isto não pode ser assim. Não tem que haver intolerância. Tem que haver amor, um amor profundo, e olhar para as pessoas como aquelas que precisam desesperadamente da palavra de Deus, que precisam desesperadamente conhecer Jesus para que a sua vida possa ser transformada. E aqui tem uma lição belíssima, já no final da lição de terça-feira, que diz assim: Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. É verdade, nos dois fala nisso, ele não respondeu logo. Ele recebeu esta representante de uma raça desprezada como o teriam feito os próprios judeus. Ou seja, parece que Jesus foi, naquele momento, assim, preconceituoso, discriminativo também. Exato. Porém, agindo assim, pretendia que os discípulos ficassem impressionados com a forma como recebeu a mulher e a forma, posteriormente, compassiva que desejava que usassem perante tais aflições, manifestada pela forma como depois lidou com o pedido da mulher. Ou seja, Jesus queria confrontá-los. Era isso mesmo. Para que eles pudessem perceber o quão rudes, o quão cruéis, muitas vezes, intolerantes eles estavam a ser com aquele povo. Porque eles nesta fase já estavam moldados, eles já começavam a ter o discernimento. sentimento. E, portanto, ele queria que eles se sentissem mal. Por aquela postura fria, distante. Exatamente. Em contraste com a outra de algum carinho, de alguma consideração. E era isso que Jesus estava a fazer. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E é isto que nós nunca nos podemos esquecer. E é por isso que esta ideia que Jesus queria deixar inequívoca é que perante Deus nós somos todos iguais. Exatamente. Todos, sem exceção nenhuma. Perante Deus somos todos iguais. Depois, tudo o resto já são outras questões. Mas perante Deus, porque somos todos criação de Deus. Somos todos criados por Ele.
Depois, na lição de quarta-feira, fala de uma frase que aparece aqui. Quando ela vai pedir em Mateus para ele ajudar, para Jesus a ajudar, Jesus dizendo, despede-a, manda embora. Manda embora. Jesus nunca mandou ninguém embora. Nos bairros não alcançados das cidades, há muitos que anseiam por esperança. Aquilo que falávamos há pouco. No tempo de Cristo, o que impedia o povo de Deus trazer esperança da vinda do Messias às cidades estrangeiras como Tiro e Tiro. O que é que impedia que isso lá chegasse? Olha, está aqui. Nacionalismo, orgulho, preconceito. Tudo aquilo que fazia com que as coisas não avançassem. Exatamente. Tudo aquilo que Jesus nunca quis para o seu povo. Hoje, nas cidades há muitos grupos étnicos e nós sabemos, na nossa própria igreja, nós temos pessoas de todas as nacionalidades. Mas isso é extraordinário. Mas há pessoas que ficam constrangidas com isso. Portanto, naquele tempo havia muitas cidades com muitos grupos étnicos com quem Jesus Cristo quer que o seu povo partilhe a bem-aventurada esperança da segunda vinda. É o que está em Tito 2:13, perdão. E tal como Jesus não se importou sobre qual era a nacionalidade ou raça das pessoas, nós também não nos devemos importar com isso. É isso que Jesus está a ensinar. Exatamente. Meus filhos, vocês são todos importantes para mim. Todos. Não interessa de onde é que vocês vêm, porque eu criei-vos a todos. Vocês são todos criaturas minhas. Exatamente. Com este fundo, com este tipo de situações em que Jesus nos está a mostrar isto, há uma visão que é dada a Pedro, um sonho que ele tem. E Pedro era daquelas pessoas, porque Pedro, durante a sua vida, ele teve várias situações em que ele não esteve muito bem. Nesta em particular, que é falada aqui, é quando ele tem um sonho em que ele via descer um lençol no qual havia toda a espécie de animais imundos. E uma voz que dizia, vai, mata e come. Ele dizia, Senhor, não posso. Não posso. E a voz dizia, vai, mata. Até que a certa altura a voz lhe diz que aquilo que Deus abençoou, ele não pode ignorar. Tudo isto porque estava a prepará-lo para ir ensinar alguém que noutras condições ele nunca iria. Jesus vai ensinando as pessoas, vai nos mostrando que há determinadas coisas, há determinada formas de ver que nós temos que alterar, não pode ser. Jesus ensinou pacientemente os seus discípulos que ainda não compreendiam na sua plenitude o plano da salvação. Eles achavam que o plano da salvação era apenas para eles como povo de Deus. E não, o plano de salvação é para todos. O plano de salvação concebido por Deus destinava-se a toda a família humana. Toda a família humana é todas as pessoas que existem à face da Terra. E não apenas aquele grupo de pessoas. O Espírito Santo pode ajudar-nos, e é o único que nos pode ajudar a ultrapassar todas estas coisas que nos possam ainda estar a criar, a emperrar, digamos assim, a nossa missão como discípulos de Jesus. Portanto, nós temos que deixar de ser parciais, nós temos que ser imparciais. Porque há um texto que diz, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra. E é assim que acaba a lição desta semana. E são aqui dados tantos exemplos nesta lição daquilo que Jesus, como discípulos de Jesus, nós necessitamos de ver que é aquilo que Jesus quer que nós procuremos. E aqui na lição fala numa série de histórias, desde o centurião, todas estas histórias em que aqueles que eram improváveis, a sua fé era enorme. Exatamente. Era enorme. Enquanto que muitos que estiveram com o próprio Jesus não tinham, né, a sua fé não manifestaram essa foi esmorecendo. E isto é uma lição em que estas pessoas, que eram pessoas que nunca eram as tais pessoas improváveis, eram pessoas improváveis. Eram pessoas que, na altura de Jesus, eram rejeitadas pela própria sociedade. Estamos a falar de cegos, estamos a falar de paralíticos, pessoas com deficiências físicas, que eram atribuídas por eles a castigos de Deus. Exatamente. E essas pessoas demonstraram uma fé tão grande, que Jesus mostra-nos isto aqui nestes textos, precisamente para que nós possamos ver que a fé daquelas pessoas brilhou mais do que qualquer outra coisa. E estes exemplos servem para nós podermos aplicar na nossa vida. A lição acaba com um texto que diz assim, uma lição que podemos aplicar hoje é que a fé se encontra em lugares inesperados, nas cidades entre estrangeiros, pagãos e pessoas de diferentes religiões.
muito importante. Muitas vezes somos intolerantes com as outras pessoas que têm outra religião diferente da nossa, porque achamos que nós somos superiores porque temos a verdade. Não pode ser essa a nossa postura. Jesus ensina-nos que não é assim. A humildade é das características que eu acho mais belas num ser humano. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa que estas coisas não a afetam. É verdade. A pessoa vai por amor, vai porque quer ajudar. Com humildade devemos ir até às cidades, como fez Jesus, procurando aqueles que, quando presenteados com a verdade, responderão com uma fé salvadora em Jesus. E eles estão, de facto, por aí. Esta é a nossa missão, ir ao encontro deles. Aquilo que eu ouvi, que todos os dias pedia, Senhor, põe à minha frente as pessoas que tu queres, com quem tu queres que eu fale. Pessoas com quem tu queres que eu tenha um gesto de amizade, de ternura, de carinho. Eu não me esqueço de uma coisa, eu acho que nunca mais vou ver essa senhora. Uma senhora que estava numa caixa de supermercado. E eu tenho muito hábito de tratar as pessoas por querida, querido, porque é uma forma que... É como eu trato os meus filhos. E aquela senhora, eu estava a pagar e disse, está aqui, querida, deixa estar aqui. E ela olhou para mim e disse, há tanto tempo que ninguém me tratava por querida. Isto mostra como as pessoas vivem num estado de frieza, de relacionamentos cheios de frieza. Querida não é nada, é uma expressão simples, mas ela ficou tão feliz porque dizia, há tanto tempo que ninguém me Teve trata. um significado para ela. Teve um grande significado. Eu acho, Diego, que isto dava para nós estarmos aqui muito mais tempo a falar, mas o nosso tempo já acabou. Mas eu aconselho a que todos nós continuemos a olhar para o que está aqui, a voltar a ler, a voltar a retirar daqui coisas que são importantes para nós, porque aqui está aquilo que Jesus teve a ensinar aos seus discípulos, naquela época, é aquilo que Ele nos está, através da sua palavra, a ensinar a nós. E nós temos que aprender, sob pena de não cumprirmos aquilo que é a nossa missão e um dia poderem dizer-nos, tu sabias e não me disseste. E agora eu não tenho hipótese. Portanto, a minha oração e aquilo que eu deixo aqui é que nós possamos realmente perceber o que é que Jesus quer de nós. Amém. Vendo aquilo que está escrito. Amém. Despedimos-nos aqui, só pedia ao Diego que pudesse então despedir-nos em oração. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, na Tua presença, Pai, nós queremos primeiramente Te agradecer, porque o Senhor tem confiado a nós, Pai, tão nobre e tão singela missão, Pai, que é sermos Tuas testemunhas até os confins da terra, Pai. Por mais que nós não tenhamos, muitas vezes, dignidade, capacidade, nós sabemos, Pai, que se nós clamarmos pelo poder do alto, o Senhor há de nos conceder o Espírito Santo, Pai, aquele que vai convencer da justiça, do pecado e do juízo, Pai. E que o nosso papel é apenas nos permitirmos sermos usados pelo Senhor como Teus instrumentos, como conductos, Pai, que através do Espírito Santo vão comunicar a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento e de perdão por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos viver, Pai, em consonância com esse princípio, Pai, e assim nos sentirmos determinados, imbuídos do prazer de Te representar, indistintamente, com quem quer que seja, a quem quer que seja e onde quer que seja, Pai. Nos dê intrepidez, nos dê ousadia, sabedoria, humildade, Pai, para que, ao levarmos a Tua mensagem, possamos expressar também o Teu amor no nosso olhar, no nosso falar e no nosso agir. Concede-nos, Pai, um restante de sábado especial, deleitoso e prazeroso na Tua presença e na presença dos nossos. Assim Te rogamos, Pai, e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. Feliz sábado.